Graça, paz e alegria do Senhor Jesus. Jesus, o meu Deus, o meu Salvador e meu Libertador. Que Ele me concede mais essa oportunidade de falar da sua santa palavra. A palavra que traz paz, a palavra que traz esperança e o conhecimento dos céus. Glorificado seja o nome do Senhor por essa rica oportunidade. E o que é que nós iremos falar hoje? Nós iremos falar hoje sobre arrependimento. De forma prática e objetiva, para que a gente consiga ter solidez no que revela a palavra de Deus e entender de fato os ensinos e as palavras e as colocações que Jesus nos deixou na sua Santa Escritura. O texto base para o nosso vídeo, para essa temática, falando sobre arrependimento, é Mateus capítulo 4, do 12 ao 17, diz assim, que Jesus começou o seu ministério, Quando Jesus ouviu falar que João Batista tinha sido preso, voltou para a Galileia. Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para se cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra, na sombra da morte, raiou uma luz. Aí Jesus disse assim, daí em diante Jesus começou a pregar, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. O reino dos céus e chegou em Cristo Jesus. Quando a gente fala de arrependimento, a palavra grega para arrependimento é metanoia. Metanoia significa a conversão, significa a mudança, seria trocar o estilo que está por um estilo novo, Tanto espiritualmente como mentalmente. É uma mudança de direção, é uma mudança de mente, é uma mudança de caráter, é uma mudança de atitude, é uma mudança do estilo de vida e da forma de pensar. Quando falamos em arrependimento, é necessário que a gente entenda que arrependimento é um sinal de humildade. Eu preciso de humildade. É uma atitude de fé. Eu preciso dessa humildade para entender que a minha carência e a minha dependência de Deus. Também é um sinal de reconhecer que a gente precisa do Senhor. A gente precisa da sua presença. A gente precisa da sua influência para que a gente trilhe um caminho novo e um estilo de vida nova. Quando eu falei que arrependimento precisa de humildade, é porque pessoas arrogantes, soberbas e autossuficientes, elas não vão se arrepender dos seus pecados, simplesmente porque elas pensam e se acham donas de si mesmo. Pessoas que são donas de si mesmo, elas nunca irão se arrepender de seus pecados e nunca vão reconhecer que precisam e dependem de Deus de fato. Não de boca para fora. Não falar que Deus, acredito, Deus. Muitas vezes até a pessoa diz, mas aquele arrependimento de se humilhar e de buscar ao Senhor e de reconhecer a sua dependência e reconhecer que é pecador e precisa da influência do Senhor. O que é que eu e você precisamos entender de forma correta, de forma prática e objetiva sobre arrependimento? Arrependimento é o reconhecer, é o reconhecimento que o reino de Deus chegou em Cristo Jesus, E nós, pecadores, precisamos trazer para as nossas vidas, para o nosso interior, esse reino dos céus. Porque o próprio texto que eu li, Mateus 4,16, diz que ele veio trazer luz e vida a um povo que vivia em trevas. Porque o pecador, eu sei que é uma palavra muito forte, mas o pecador, ele vive em trevas porque ele vive cego espiritualmente. E ele precisa de Jesus, que é a luz.
Quando Jesus disse assim, arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus, ou o reino de Deus. Para que a gente entenda que eu preciso de arrependimento, eu preciso reconhecer a minha dependência, a minha carência da graça, da bondade e de misericórdia do Senhor que estão em Cristo. Por quê? Eu vivo no reino dos homens, né? Esse reino dos homens que é um reino de trevas, um reino de maldade, né? Que é um reino de prostituição, de mentira e de engano, né? Eu vivo aqui nesse reino e em Cristo Jesus eu tenho a possibilidade de trazer o reino de Deus para mim. É por isso que ele diz, arrepende-se porque está próximo ao reino de Deus. Em si mesmo Jesus traz salvação, luz, libertação e vida, com toda a verdade que ele é. Esse reino dos homens que nós vivemos é um reino de influência maligna, que cega o entendimento. Segundo Coríntios 4:4, o apóstolo Paulo está dizendo que o Deus desse século, que é o diabo, junto com as suas influências malignas, ele cega o entendimento dos incrédulos, aqueles que realmente não querem crer, né? E tira toda a possibilidade do reino dos céus. A Bíblia também diz em 1 João 5,19 que o mundo jaz no maligno. Ele está mergulhado nas influências do mal. Tanta mentira, tanto engano, tanta arrogância, tanta violência, tanta prostituição. Isso é o quê? Isso é reino dos homens. Reino dos homens, influência. E o inimigo, o maligno, ele vem para influenciar e destruir, como diz a Bíblia. O ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio dar vida. O reino dos homens é um reino de insanidade, é um reino de loucura, né? Já tem todas as músicas, as músicas que se escuta hoje, é só falando de prostituição, né? É só apologia à prostituição, apologia à prostituição, apologia à prostituição, apologia à mentira, apologia ao engano, apologia à violência, né? E há um tempo atrás existia um cantor que dizia, leve uma vida louca, leve uma vida louca. Isso é influência do maligno, reino dos homens. Mas o reino de Deus que está em Cristo Jesus, né, é um reino de bondade, justiça e verdade. Efésios 5:8, né? O reino de Deus está escrito lá em Romanos, né, que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Onde a gente vai ter justiça nessa vida, nesse reino dos homens? Um reino que só vive de injustiça, de maldade, que só beneficia quem não presta, só beneficia criminosos, né? Especialmente aqui no nosso país, né? Que as leis deviam ser muito duras para criminosos, mas a gente vê só os criminosos sendo soltos, né? Injustiça em cima de justiça. Onde a gente vai ter justiça? E paz num mundo desse de violência, num mundo desse de prostituição. E alegria. A gente só pode ter alegria no reino de Deus. E o reino de Deus está em Jesus Cristo. Romanos 12, ele dá umas sugestões, diz que não se amolde ao padrão desse mundo, mas sede transformados pelo vosso entendimento. Isto é arrependimento, transformação de vida, metanoia. Arrependimento é critério de salvação, de libertação da condenação do pecado. É uma mudança espiritual, traz o reino de Deus para a nossa vida. E o reino de Deus está em Jesus. Toda a influência de Deus nos homens está em Cristo Jesus. João 14,6 é um resumo de tudo isso. Quando ele diz, arrependa-se, pois é chegado o reino de Deus, ele está dizendo, em mim, disse Jesus, está o reino de Deus. Aí ele vai dizer em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém vai chegar aos céus. Ninguém vai conseguir trazer o reino dos céus. Ninguém vai trazer a luz se não for através de mim, disse Jesus. Em João 3, o diálogo de Jesus com Nicodemos, ele disse no versículo 3, no João capítulo 3, no versículo 3 e 7, ele diz, quem não nascer de novo não pode herdar o reino dos céus. É necessário que se nasça de novo. Por fim, quando Jesus já estava ressurreto, ele falou do arrependimento. Enquanto o maligno,
ele cega o entendimento dos incrédulos, aquele que se arrepende, aquele que crê em Jesus, ele traz para si o reino de Deus, ele tem o entendimento do que são as sagradas escrituras, né? Ele tem o entendimento do que verdadeiramente é necessário para se estar no reino de Deus. Em Lucas, vamos ver esse trecho em Lucas 24, 45 e 47. Lucas 24, do 45 a 47, Jesus disse assim: Jesus lhe abriu os entendimentos dos apóstolos e discípulos para que pudesse compreender as escrituras. E lhe disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer, ressuscitar dos mortos, terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão dos pecados e a todas as nações, começando por Jerusalém. O que é que eu preciso fazer? Você pode me perguntar. Arrependa-se. Como é que se arrepende? Romanos 10, 9, 10 diz: se com tua boca confessares e no coração tu creres que Jesus é o Salvador, é o Libertador, você será salvo. Porque se crê com o coração para a justiça, para a vida e para a salvação. Então eu preciso confessar, eu preciso ter a humildade de dizer: eu preciso de ti, Senhor. Louvado e adorado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O reino de Deus, para eu trazer o reino de Deus, eu preciso de arrependimento. O reino de Deus eu trago para mim por esforço. Está escrito em Mateus 11, 12. O reino de Deus é tomado por esforço. Irmãos, para encerrar, de forma bem breve, arrependimento é mudança de estilo de vida. É uma atitude de fé direcionada em Cristo Jesus. Tá? Então me arrependo dos meus pecados, eu trago o reino de Deus, que é bondade, justiça, verdade e luz para a minha vida, a alegria que eu preciso e o sentido de vida que eu preciso está em Jesus Cristo. Eu espero que você seja edificado e com mais solidez e conhecimento da palavra do Senhor. Deus abençoe e que Ele nos conceda mais uma outra oportunidade, em nome de Jesus. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe o like, compartilhe, fale para os seus amigos, compartilhe, se eu tenho certeza que pessoas serão edificadas. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.